seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem, como é que é? Que se tornou traidor. Pronto, é a minha Bíblia que está errada aqui, né? Falta de óculos. Muito bem, esse é o texto que a gente costumeiramente lê, só que lê lá no livro de Mateus, lê no livro de Marcos. Aí hoje a gente resolveu ver aqui no livro de Lucas, que todos eles retratam um pouco desse grande momento que foi Jesus escolher esses 12 homens. Sempre eu procuro voltar aqui a alguns conceitos para ficar claro, né, para alguns que talvez não tenham isso bem firmado na mente, né? Lembrar que discípulos havia muitas pessoas estavam seguindo Jesus, acompanhavam, viam o que ele fazia, ouviam o que ele dizia, né? Viu muitas coisas, e chegou um dia que Jesus simplesmente disse: olha, agora eu vou pegar 12 desse grupo aí e vou deixá-los mais próximos de mim. Vão aprender com mais detalhes por essa aproximação. E eles vão ser diferenciados nesse sentido, naturalmente, porque eles iriam aprender até mais do que os outros, por estarem mais próximos, até porque Jesus viajava muito. E nem todas as pessoas realmente viajavam com ele todo o tempo. Muitos se aproveitavam daquele momento em que ele estava ali naquela região onde eles viviam. E esses 12 não. Para onde Jesus fosse, eles iriam. Então seria um diferencial. Além do mais, Jesus chamou esses homens de apóstolos. Foi o título que foi dado a eles. E também eles teriam uma missão, até porque a palavra apóstolo significa isso, mensageiro, pessoa que tem uma missão, que tem uma tarefa, que tem um propósito específico ali, né? Então, no passado, não é nem então, né? Eu lembrei aqui de uma história. No passado eu ouvia a seguinte frase: todo homem tem de escrever um livro, plantar uma árvore, olha aí, tem os filósofos, aqueles poetas, e o quê? E tem um filho, né? Então tinha uma história, não se sabe exatamente quem foi o autor dessa conversa, mas alguns acham que foi um homem de Cuba, cubano, um poeta cubano. Ele não só era poeta, mas também era um político, né? E ele que deu início a uma revolução em Cuba, né? E criou aquela história do partido lá de Cuba, né? E as pessoas dão muita ênfase à frase desse homem aí, né? Há muitas contestações em relação a isso. Jesus não fez nada disso, pelo menos do ponto de vista do que ele queria que isso significasse, né? Jesus, nós não temos uma linhagem do sangue, né, carnal de Jesus. Nós não temos um livro que tem autor assim, Jesus Cristo é o autor desse livro. E nós também não temos as árvores que Jesus plantou. Teve um momento até que Jesus fez secar uma árvore, né? Na verdade. Mas o objetivo parece ser o seguinte, que esse autor queria dizer assim: o homem precisa dar um sentido para a vida dele, né? Um propósito na vida dele, deixar um legado, deixar alguma coisa útil que sirva para as futuras gerações. Por isso que ele usou esses aspectos aí, esses elementos, né? Família, né? Filhos, né? Que dá uma perpetuação da sua geração, né? A família, a descendência, né? O livro serve para registrar, documentar a vida da pessoa, as memórias, os conhecimentos, né? E a árvore passa a ideia de uma proteção ao meio ambiente, de ter algo que vai perdurar mais tempo, né? Uma árvore normalmente demora muitos anos para
crescer, né? Algumas árvores que a gente planta, talvez a gente nem vai vê-las grandes, né? Eu lembro quando a gente foi morar onde a gente mora, e 1990, né? Era um solzão batendo de frente, aí o vizinho lá, o pai da senhora lá, plantou uma árvore, uma algaroba, né? E realmente ele já faleceu, mas a algaroba lá faz uma sombra tremenda. Realmente eu tenho esse aspecto, faz uma sombra muito boa na frente da casa da filha dele, e até a gente também tira proveito disso lá, e o outro vizinho também tira proveito, e as pessoas que passam na rua tiram proveito, os carros que passam e param no sinal também tiram proveito. Vem um sol muito forte, aí chega ali embaixo daquela sombra que fica lá, não quer nem sair, às vezes o sinal fica verde e a pessoa não quer sair, porque está tão bom ali, né? Então realmente tem essa característica. Mas se você olhar bem direitinho, Jesus fez muito mais do que tudo isso. Se a gente olhar o que a Bíblia fala sobre Jesus, ele é o Criador de toda a natureza, todas as árvores e tudo que existe, né? Ele é o Senhor, o Criador, e a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que nada do que foi feito sem ele se fez. Então toda a criação realmente vem da parte do Senhor Jesus, e ele participou ativamente disso aí. A Bíblia diz também que a Escritura toda, ela é inspirada por Deus. Jesus é divino, Jesus é Deus. Então, está aí toda a Escritura como sendo inspirada por ele. A autoria, na verdade, você tem homens escrevendo, mas a autoria é divina. Então, daí Jesus é o grande autor de tudo isso. Eu fiz uma busca rápida, você pode pesquisar isso, o site terra.com.br, e outros sites aproveitam datas comemorativas. Por exemplo, no início do ano, que eu acho que é 6 de janeiro, é o dia do livro. O pessoal comemora o dia do livro. Aí eles apresentaram lá, qual o livro mais lido do mundo? Aí, primeira na fila lá, diga aí, jornalista, a Bíblia. Primeiro, o livro mais lido, ele diz que é 3,9 bilhões de exemplares ao longo aí do tempo. O segundo fica 840 bilhões, ou seja, 5 vezes menos. O segundo colocado fica 5 vezes menos lido do que a própria Bíblia. E qual foi a outra coisa? Jesus quer todas as coisas. E também tem a questão dos filhos, né? É bem verdade que do ponto de vista da criação ele é pai de tudo, né? Mas também ele tem uma estrutura bem interessante, né? As pessoas são filhas de Deus por criação, mas também são filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna filho, né? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então agora ele tem filhos adotivos aí espalhados desde gerações antigas, as atuais e as que virão ainda, se ele não vier antes, né? E virão, então se tornará pai de muitos filhos. Então, mais filhos do que isso aí, eu acho que não tem ninguém, não. Certo? Então, a gente vê realmente isso. Mas também, do ponto de vista humano, ele não fez aquelas coisas que o poeta lá falou. Mas ele fez uma coisa interessante. Ele chamou 12 homens simples, muitos pobres, pescadores, iletrados, e preparou esses homens para a realização de uma obra. Isso ele fez, né? Claramente. E esses homens fizeram coisas que não eram esperadas. O mundo da época entendia que o que esses homens estavam fazendo era um transtorno em tudo que estava acontecendo no mundo. O mundo estava muito acomodado com certas coisas, preso a um sistema mundial romano, o Império Romano era o dominante, e esses 12 homens e os seus amigos, né, aqueles que também creram em Cristo, foram espalhando o Evangelho e chegou a transtornar tudo. Muitos lugares que não tinham conhecimento de Deus ou tinham se afastado do Senhor foram reconciliados com Ele. Muitas pessoas distantes do Senhor se aproximaram dele. Então, esses homens fizeram
Uma coisa incrível, em cumprimento exatamente ao mandamento dele. Eles seriam cobertos, revestidos de poder e seriam capazes de anunciar aquele evangelho em até os confins da terra, não só no país Israel, de onde eles eram originários, mas também até os confins da terra. E isso eles realmente fizeram. 12 homens. Eles, como apóstolos, segundo o que Jesus escolheu, né, eles tinham características diferenciadas. Mais na frente, até mesmo nesse momento em que Jesus escolhe, a Bíblia diz que Jesus deu poderes especiais para eles realizar milagres específicos, né, de curar enfermos, de expulsar demônios. Então aquilo que Jesus fazia à vista deles e dos outros, eles também receberam aquela outorga para fazer aquilo, e eles receberam esse poder para fazer essas coisas, né? Por isso que o diferencial deles também é isso. Mais na frente a gente vê algumas credenciais ou pré-requisitos para serem apóstolos. Os escritores do Novo Testamento falaram um pouco disso aí, né? O apóstolo Paulo falou, os próprios apóstolos também lembraram dessas credenciais ou dessas características. Uma delas era que tivesse sido testemunha da ressurreição de Cristo. Tinha de ter visto Cristo ressurreto, visualmente. Diante disso, a gente não pode dizer que, segundo o termo apóstolo usado no Novo Testamento, não pode hoje surgir um apóstolo aqui na IBJ ou em qualquer outro lugar, em qualquer lugar. Você pode usar até o nome apóstolo no sentido da palavra, que quer dizer o quê? Enviado. Mas no sentido de apóstolo aqui, escolhido por Jesus, isso não tem mais condições. Foram 12. Senão ele teria que pegar lá na Cidade Santa e fazer o quê? A Nova Jerusalém. Quem que lembra da outra mensagem? O que ele teria que fazer lá na Nova Jerusalém se tivesse mais apóstolos hoje? A cidade é fundamentada em quantas bases ali? 12. E em cada uma tem o quê? Tem? Acho que eu não soube fazer a pergunta, porque eu falei bem claro isso aqui. Essa nova cidade, a Nova Jerusalém, ela tem 12 fundamentos. E em cada um tem o nome de um apóstolo. Estão faltando os cultos, ou estão dormindo. Em cada uma tem o nome de um apóstolo. Se a gente conseguisse mais uns 3 ou 4, então Jesus teria que fazer uma reforma imediatamente na Nova Jerusalém, nessa cidade, certo? E colocar mais alguns fundamentos para botar os nomes dos outros. E aí teria que alterar o livro de Apocalipse, certo? E teria de alterar as palavras de Jesus também, que ele diz: olha, quando vier a regeneração, vocês vão se sentar comigo em 12 tronos, cada um, e vão julgar as tribos de Israel. Aí Jesus teria que alterar as frases dele, para poder acomodar os novos apóstolos também. Tá certo? Então esses homens teriam que ser 12, foram 12 e não podem acrescentar mais nada. Eles teriam de ter visto Jesus, teriam de ter testemunhado Jesus, ter tido comunhão com ele desde a época do batismo de João, que Jesus foi batizado por João, até o dia em que eles viram Jesus sendo levado aos céus. Esse era um requisito para ser apóstolo. Hoje não pode ter mais pessoas que viram Jesus. E outra coisa, ter sido chamado diretamente por Jesus. Aqui em Lucas nós vimos que ele chega e chama isso. Não é que os outros são menos ou são menores, eles são outros, são diferentes. O Senhor tem uma missão especial para esses aqui, e ele tem uma missão especial para cada um dos discípulos. Muitas pessoas fizeram coisas em prol do reino de Deus e continuam fazendo. Isso não quer dizer que é maior ou menor, mas quer dizer que tem uma função específica, tem algo. Sempre ele coloca uma diversidade de coisas que podem ser realizadas na obra do Senhor. E cada um faz alguma coisa para a qual foi chamado. O que pode acontecer
é haver negligência. E aí fica a deformação na obra do Senhor, porque os homens que foram chamados pelo Senhor não estão realizando a obra dele, né? A parte que lhe cabe, pelo menos, né? Cada um foi chamado para alguma coisa. Você pode estar fechando os ouvidos, fazendo ouvido de mercador, como diz o ditado, né? E negligenciando simplesmente a obra do Senhor. Mas que cada um tem. Agora, esses 12 são específicos para uma missão específica e Jesus tinha reservado para eles. E essas credenciais. Nessa lista de apóstolos, alguns se evidenciaram mais, alguns se projetaram mais, até por conta das suas próprias características de personalidade, como a gente viu Simão Pedro, próprio João, nós vimos Mateus, que tinha até originários de outras atividades, como foi o caso de Mateus, o Zelote também, né? o Simão Zelote. Então eles vinham de uma bagagem de vida diferente muitas vezes. Alguns eram pescadores, outros um era o coletor de impostos, outro vinha de um grupo extremista dos Zelotes, né? Então tinha todo tipo de gente ali, todos eles simples, não eram grandes homens, todos judeus, mas não eram da elite religiosa da época, porque a elite religiosa da época se achava superior, se achava sem pecado, não precisava do Salvador, né? Eles não acreditaram em Jesus como Messias. Alguns, entretanto, a gente não tem um registro claro, detalhado de muitas coisas na Escritura. A gente viu, por exemplo, na outra semana, Simão Zelote, pouca coisa a gente tinha. A gente podia pegar com base em algumas informações do tipo, é um Zelote. Então, com base nisso, a gente pode começar a pensar como é que era essa pessoa, né? E como se deu essa introdução num grupo de 12, quando você tem um zelote de um lado e um publicano do outro, que são inimigos naturais entre si. E Jesus consegue conciliar tudo isso. Então, a grande mérito não está nem exatamente nos nomes individuais de cada um, mas na quem eles servem, por quem eles foram chamados, o Senhor deles, que realmente conseguiu fazer todo esse alinhamento entre eles e essa harmonia, de modo que eles fizeram a obra, né? Cumpriram uma obra. Esse aqui é o grande mérito da Escritura. Então a ênfase não é somente no apóstolo, mas no Senhor dos apóstolos. É isso que a gente quer ressaltar, ainda que a gente observe os comportamentos e os atos, as palavras de alguns deles. E a gente encontra agora um chamado aqui no final, antes de Judas Iscariotes, no versículo 16, tem um outro Judas, filho de Tiago. Antes de falar em Judas Iscariotes, interessante que sempre ele coloca ali, quando fala de Judas Iscariotes, ele coloca um detalhe, né? Esse foi quem traiu, que se tornou o traidor. Lembrar também que o livro aqui dos 4 evangelhos foram escritos depois desses acontecimentos. Então, o autor, né, Lucas aqui, que foi o investigador da coisa, Lucas não foi um seguidor direto de Jesus, estava lá presente, não. Marcos foi, não. Mateus foi, João foi, mas Lucas não, certo? Então ele investigou tudo isso e aí escreve baseado já nas coisas que aconteceram. Então ele, pelo texto dele, ele dizia: eu vou fazer a investigação acurada disso aqui e vou escrever esse negócio, né? Como se fosse um texto, vamos dizer, científico, vamos dizer assim, né? Que vai em busca da historicidade mesmo. Eu consultei isso, fiz isso, montou toda a história, está aqui, o que aconteceu, né? E a gente encontra um outro homem aqui, que é um Judas, que é chamado filho de Tiago, para não... que também a gente não tem muita coisa sobre ele. A dificuldade de entender alguma coisa das lições desses homens é essa, porque a gente não tem muita coisa. Tem duas coisas em comum que eu observei em tudo isso, né? Uma delas, todos eles, quando foram chamados por Jesus, atenderam. Ou imediatamente seguiu o Senhor Jesus. Mas esse Judas aqui, quando a gente olha no texto de Mateus, a gente encontra, e no livro de Marcos, a gente encontra o nome Tadeu, não encontra o nome Judas, filho de Tiago.
a gente encontra o nome Tadeu. No livro de Lucas, a gente encontra realmente a expressão Judas, filho de Tiago. Alguns, na tradução, entendem também que pode ser traduzido assim, Judas de Tiago. Você já ouviu falar aqui? Ei, é Mateus de Edilene, você ouviu, né? Mateus, filho de Edilene, não, marido de Edilene, pode ser. Você pode dizer Mateus, marido de Edilene, mas você pode dizer Mateus de Edilene. Né? Então o texto original diz mais ou menos essa expressão, Judas de Tiago, entendeu? Não necessariamente filho. Tem muita confusão. Então, por acharem isso, é Judas de Tiago, não é Judas filho de Tiago, aí alguns dizem assim, então ele era irmão de Tiago. Judas de Tiago. Você olha no outro, esse é um texto bem complicado. Por quê? Porque confunde muitos nomes. Então eu vou logo trazer uma complicação aqui. Ó. Lá no final do Novo Testamento nós temos duas epístolas, uma se chama Tiago e a outra Judas. Olha a confusão. E Judas era um nome comum também. Tiago também a gente viu vários aqui com o mesmo nome Tiago, né? Então às vezes traz uma confusão, uma dúvida. Na dúvida, não ultrapasse, já diz a placa do trânsito, né? Então não invente sem você ter certeza. Então você tem de analisar para poder dizer. Daqui a pouco a gente vê mais um pouquinho disso aí. Mas eu quero chamar a atenção que sempre quando ele fala Judas, filho de Tiago aqui, mas João ele diz Judas, não Iscariotes. Quando fala de Judas Iscariotes, ele diz, foi o que traiu. Porque existem outros Judas. Nessa época em que foi escrito o Evangelho aqui, essa história, eles já tinham noção de Judas Iscariotes, eles já sabiam da história de Judas Iscariotes. Aí sempre dizia, foi quem traiu. E sabiam desse Judas, filho de Tiago, certo? Que era um outro Judas. Eu tinha de apresentar uma distinção entre eles. Tinha de fazer uma distinção entre eles, para não confundir um nome com o outro. Quando ele fala do Judas aqui, filho de Tiago, ele não tem a intenção absolutamente de identificá-lo com o Judas traidor. Me parece que todos eles tinham um perfil semelhante, ainda que sua fé foi muito duvidosa no início, né? Muita complicação no início, desistiram, fugiram, tiveram medo, aquela coisa toda, todos eles. Mas os 11 tinham uma característica em comum, eles permaneceram fiéis. Perderam a coragem em certos momentos, mas eles eram fiéis. Então ele sempre quer se preocupar em dizer assim, esse Judas não é aquele que se tornou traidor, ele era fiel, corajoso, estava lá com o Senhor e tal. Ele não foi traidor. E esse é o caráter dele, né? Falando isso aí, que é bem distinto do outro. E a palavra Judas, esse Judas, filho de Tiago, quando fala de Tadeu, em algum momento ele é considerado assim, Judas Tadeu, o pessoal chama Judas Tadeu, porque são dois nomes, é como um nome complementa o outro, né? Um sobrenome, um apelido, alguma coisa assim. E essas palavras aí passam a ideia de alguém materno, de alguém amável, de alguém do coração, que é uma palavra que eles usam também, que originou o nome dele, que é como se fosse alguém do coração, uma pessoa amável, era uma pessoa carinhosa. Então, se tinha alguém que deveria ser chamado apóstolo do amor, não era João, era Judas Tadeu, né? Conhecido hoje como Judas Tadeu, né? Judas ou Tadeu, né? Então, ele realmente, aqui pelo próprio nome, dava a ideia de ser uma pessoa amável, uma pessoa simpática, do coração, né? E se ele fala que ele era filho de um Tiago, aí abre um leque aí, né? Abre um leque muito grande aí, porque você tem vários Tiagos, né? Vários Tiagos. Imagine o seguinte, diga um Tiago que vocês lembram aí. Quem lembra de um Tiago? Tinha um irmão de Jesus, tinha pelo menos 2 Tiagos apóstolos, né? Um é Tiago, chamado também Tiago, e tinha o Tiago menor, não é isso? O filho de? Não tinha o filho de Alfeu, certo? Então, olha, tem 2 apóstolos que chamavam Tiago. Tem um dos irmãos de Jesus que chamavam Tiago.
Pelo menos sim, esses aí. E esse Tiago aqui, ele não especifica que Tiago é. Não especifica. Alguns acham que era realmente filho de Tiago maior. Tiago maior era irmão de João. Os dois eram chamados de filhos do trovão, que o nome do pai deles era Zebedeu. E o nome da mãe agora, difícil, né? Salomé. Então, alguns dizem que era esse, mas ele não vê em momento nenhum alguma referência a Tiago ter um filho ali seguido. Agora tem uma coisa, a mãe de Tiago e de João estavam lá sempre, acompanhando. Será que não tem alguma coisa a ver, hein? Tem um menino lá, se era filho de Tiago, então era neto de Salomé. Será que ela não acompanhou também para ficar de olho naquele menino? Né? Não sei, eu acho que não. Mas outra coisa, pode ter sido filho do Tiago menor, não tem a menor nenhuma indicação, nenhum indício. Agora, pode ter sido filho de Tiago, irmão de Jesus? Né? Agora, tem uma coisa, esse Tiago já era bem conhecido, né? O fato é que Tiago, irmão de Jesus, não acreditava em Jesus no início. Nem Tiago, e pode ter sido também o Judas, irmão de Jesus. Quais eram os nomes dos irmãos de Jesus? Está lá em Mateus 13:55. Quando ele chega em Nazaré, ele prega lá, e o povo diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Era tudo nome comum, todo mundo era como se tivesse o mesmo nome. Eu vi uma vez uma narração de um jogo de futebol. Porque nos árabes, eles têm muita honra a Maomé, né? E lá é Mohammed, né? Mohammed, que é o nome dele lá. Aí todo mundo coloca o nome como uma forma de homenagem, né? Então eram 11 jogadores, todos eles com o mesmo nome. Aí eles viram, Mohammed passa para Mohammed, Mohammed passa para Mohammed, Mohammed passa para Mohammed. Ficou a narração difícil de entender, né? Então tem essas coisas. Então aqui havia muitos nomes bem comuns: Tiago, José, Simão e Judas. Esses 4 eram nomes de irmãos de Jesus. 4 nomes de irmãos de Jesus. Só que a Bíblia diz que eles não acreditavam em Jesus. Eles só aparecem depois da ressurreição de Jesus. Aí eles aparecem reunidos com os apóstolos e com a Maria, inclusive a mãe, com as mulheres que acompanhavam. Vamos lá, reunidos no cenáculo depois da ressurreição. Aí eles aparecem em cena reunidos já com os apóstolos, certo? Está lá no livro de Atos, capítulo 1, logo primeiro você vê essa reunião lá. Estavam lá todos. Agora, quando a gente vê essa reunião, a gente vê lá o nome de Judas, filho de Tiago. Está lá também o nome de Judas, filho de Tiago, como um dos apóstolos. Na lista dos apóstolos, está lá, capítulo 1, versículo 13. Judas, filho de Tiago. Aí quando a gente vê o versículo seguinte, a gente vê assim: todos estes perseveravam unânimes, todos os dias lá, em oração, com as mulheres. Sempre tem muitas mulheres que ajudavam nesse ministério de Jesus. Com Maria, mãe de Jesus, que estava lá também nesse cenário. Estavam os apóstolos, incluindo Judas, filho de Tiago, estava lá. Esse Judas que a gente está vendo aqui, filho de Tiago. Olha só o texto. Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14. Aí depois diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, né? E com os irmãos dele. Não é? Aí alguns querem, os irmãos dele eram os apóstolos. Não eram. Os irmãos dele eram os irmãos dele. Os apóstolos estão aqui no versículo 13, estão aqui. Se os irmãos deles estão aqui nessa lista e os apóstolos estão no versículo 13, um pouquinho antes, e dentro da lista dos apóstolos tem Judas, filho de Tiago, aí a pergunta que eu vou fazer para vocês: esse Judas, filho de Tiago, é o mesmo irmão de Jesus? Faz sentido isso? É ou não é? Não é, porque está em 2 listas diferentes juntos ali. Estava todo mundo reunido: Judas, irmão de Tiago, Maria, mas também tinha os irmãos dele. Quem eram os irmãos?
José, Judas, Tiago e Simão. Estava lá. Então esse Judas aí não era irmão de Jesus. Até porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, com certeza, não faziam parte da lista dos apóstolos. Certo? Porque os apóstolos foram escolhidos antes da ressurreição, antes da morte de Jesus, 1 ano e meio antes. E chamou Judas, filho de Tiago. Então não tinha parentesco direto com Tiago, nem com Judas, irmão de Jesus. Então é bem complicado achar quem é esse Tiago aí, quem era esse Judas. O fato é que o próprio nome de Judas e Tadeu, né, que usa o nome Tadeu também, traz essa ideia de alguém que era amável. E, pelo visto, era alguém jovem, até porque usava o nome filho de alguém. Certo? Quando usa o nome filho de alguém, provavelmente ele era alguém mais jovem. Certo? Era alguém mais jovem. E talvez nessa sua imaturidade, não houve oportunidade suficiente para ele também se projetar no meio dos apóstolos durante o ministério de Jesus. Né? Foi isso. Estava lá na retaguarda, acompanhando, vendo tudo, absorvendo todas as coisas. Porque a história posterior aos escritos bíblicos conta muito sobre ele. Algumas são meio fantasiosas, mas conta sobre ele, algumas coisas sobre ele, realmente que ele fez. Mas teve um negócio que aconteceu. Do livro de João, e que envolve esse rapaz aí, João capítulo 14, e o versículo é o 22. João 14. Esse rapaz faz uma pergunta a Jesus. Pronto, é o que a gente tem dele aí na Bíblia. João capítulo 14 e o versículo 22. Ele diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Olha a preocupação de João em dizer: olha, esse Judas que está falando aí não era o traidor, esse Judas era fiel. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então a gente vê aqui Judas, não Iscariotes, atento ao que Jesus estava falando. Eles observam o que Jesus está falando e daquilo que Jesus fala, ele tem dúvidas. Ele ficou na dúvida. Talvez ele tinha uma expectativa, como outros, de uma coisa, e o que Jesus fala traz para ele um ambiente duvidoso. E agora? Como é que vai ser esse negócio? A gente espera uma coisa e vem outra. Jesus começa a falar algumas coisas aqui antes, né? Versículo 20: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus fala, né? Aí Judas, peraí, o Senhor vai se manifestar somente a nós? E ele se coloca nessa posição aí, né? Ele diz assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? O engraçado aqui é que ele também se coloca naqueles que amam Jesus. Ele diz: aquele que me ama, não é isso? Jesus colocou aí a base do amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele disse: é comigo, sou eu esse cara. Esse cara aí sou eu e os meus companheiros aqui. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. E ele disse, Jesus disse: eu vou me manifestar a ele. Só a nós. Olha só como ele compreende a coisa, e ele tem dúvida, mas ele também entende algumas coisas. Ele diz:
Eu estou nesse grupo que ama. Eu amo o Senhor. Lembra de Pedro? Também Jesus também fez teste com ele sobre o amor. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro, tu me amas. E ele diz, eu amo o Senhor. Até porque ele já era uma pessoa amável, né? Mas ele tinha essa consciência de amor ao Senhor. E ele sabia que os outros companheiros dele também amavam o Senhor. Eles largaram tudo. Deixaram os parentes, deixaram os negócios, né? Os pescadores largaram as redes lá. Até o momento em que eles estavam pescando lá um bocado de peixe, que ia dar um lucro tremendo naquele dia ali. Eles largaram, deixaram lá e seguiram o Senhor Jesus. O mais importante é o Senhor. O mais importante é atender o chamado do Senhor. Eles despertaram para o Senhor. E ele já tinha um convívio com Jesus, já era um discípulo e depois se tornou apóstolo. Então já tinha um tempo de acompanhamento e ele já tinha realmente desenvolvido isso, né? Esse amor, esse interesse pelo Senhor. Só que tem uma coisa. A pergunta dele deixa uma margem para entender que ele esperava algo que não foi o que Jesus disse. Ele esperava que Jesus se manifestasse ao mundo todo, não é isso? Não é o mundo que vai se manifestar. Agora que está chegando bem pertinho de Jerusalém, está chegando aqui o grande momento do Senhor tomar as rédeas do negócio, e expulsar esses romanos aí. Agora vocês vão entender que o pensamento dele era bem parecido com o pensamento do Simão, o Zelote. A expectativa dele se manifestar como o Senhor, como o rei de Israel, como o rei de toda a terra, como o dominador com justiça, né? O dominador justo, porque os dominadores que nós temos no mundo, toda hora você abre os jornais, vê as notícias, mostra ali, foi preso, não sei o quê, foi acusado, não sei de quê, a corrupção, não sei de onde, não sei o quê, todo tipo de coisa ruim dos dominadores, dos governantes, assim. E ele estava aqui esperando o Messias. O rapaz, o jovem Judas, também chamado Tadeu, tinha essa expectativa de ver o Messias reinar. Ele agora, vendo Jesus, que tinha todas as credenciais já manifestadas desde o início do ministério dele, como sendo o Messias, desde as palavras lá de João, quando diz aí o Cordeiro de Deus, e Jesus demonstrou por suas obras, pelos seus atos, pelas suas palavras, que ele realmente era aquele que detinha esse poder, que tinha vindo para isso, para ser o rei. E agora ele esperava simplesmente o momento em que Jesus ia dar o tacada final, para dizer assim, sai todo esse povo aí de Jerusalém, eu é que vou dominar aqui. Aí Jesus diz, eu só vou me manifestar àqueles que me amam. Não é o mundo todo. Aí começa a complicar na cabeça dele, né? Mas ele tem coragem de questionar o Senhor, de perguntar, de onde o Senhor procede, né? Então, parte dele essa questão, essa pergunta fundamental aí. Aí Jesus responde, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Aí o reino sendo implantado. Esse reino que eles esperavam, um reino político, militar, dominador como os outros, eles encontram agora uma coisa diferente de Jesus prega. Não, eu estou pregando o amor. E o reino vai ser construído na base do amor. E quem ama, obedece. Não adianta querer ficar pensando de ressentimento, não sei o quê. Não. Então, e essas palavras aí de amor, de amabilidade, tem tudo a ver com o próprio Judas, né? Que era amável. Então essas palavras vieram no momento certo, com a pergunta certa, com a resposta certa, né? Falando do amor. Então a base do amor é a obediência. E Jesus já havia falado para eles, se vocês me amarem, vocês me obedecerão. Não é isso? Ele se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Tem uma alusão ao Antigo Testamento também, quando ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Você fala de Senhor, que é o dono das coisas, que é o poderoso, que é aquele que é detentor de todo o poder e autoridade, e você não obedece? Como é que você chama Senhor? Não chama Senhor. Você está se enganando, está piorando a situação diante de Deus. Você está dizendo Senhor, mas Ele não é Senhor da sua vida. Você não obedece a palavra dele. Não obedece. Por que eu vou chamar Ele de Senhor? Mas por que você me chama de Senhor se você não obedece? Então aqui ele fala da base desse reino, é o amor. Aí é claro que um cumprimento no curto prazo desse reino aí, né, dessa implementação, está lá no dia de Pentecostes, mais à frente um pouco, né, pouco tempo depois de todo esse palavreado aqui, quando de fato acontece o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e habita esses homens. A Bíblia fala do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, e que no passado, quando a gente olha os acontecimentos, os profetas e tudo no Antigo Testamento, a gente vai vendo como o Espírito de Deus atuava no homem, executava uma missão, uma tarefa específica, com um poder especial ali para aquilo, quer seja com palavras de sabedoria, quer seja com alguma operação miraculosa, né? Ou uma força, como o caso de Sansão, por exemplo, uma força fora do normal, né? E ele atua e sai do homem. Agora ele está dizendo, agora no dia de Pentecostes vem de forma permanente, uma habitação no homem. Isso se dá de uma forma naturalmente mística, a gente não materializa isso, mas isso se dá na base do amor. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Né? E o versículo 23 ele diz: nós viremos para ele e faremos nele morada. Então ele agora está dizendo que aquele que ama o Senhor, ele serve de morada para o próprio Rei dos Reis. Morada para o próprio Rei dos Reis. Então ali você faz parte agora você é ligado a Jesus de uma forma mística, espiritual, e ali você realmente vai fazendo parte desse grande reino, ainda que você não veja visivelmente o reino. E de fato aqueles homens se multiplicaram, homens e mulheres, estou falando de uma maneira geral, se multiplicaram, e você não via um dominante, um dominador, alguém que liderava aquilo ali, e que sentava num trono e que as pessoas iam lá para render as suas homenagens, ou receber suas leis e tudo, mas as leis eles já conheciam, eles já tinham o Antigo Testamento, eles já tinham a pregação, né, acerca do que Jesus havia ensinado pelos apóstolos, de forma oral, porque os escritos vieram só algumas dezenas de anos, né? Alguns anos depois é que eles começaram a ter isso registrado em papel. Até então os apóstolos não tinham nada na mão deles, exceto as informações do Antigo Testamento e o testemunho oral deles do que eles viram e ouviram de Jesus. E isso as pessoas que creram, né, eles recebiam, realmente eram seladas pelo Espírito de Deus, e ali faziam parte agora desse reino. E eles não viam o rei, mas eles tinham a palavra do rei, que era a base aqui para a obediência, né? A palavra do rei. É a palavra dele. É o Antigo Testamento, e no início o que eles ouviam acerca de Jesus, que os apóstolos pregavam, porque eles foram testemunhas oculares, eles não estavam com Jesus dia a dia, eles foram testemunhas e eles contaram isso para os outros. Isso foi passando de forma oral, até chegar o momento de registrar, documentar isso no papel. Então está aí o reino sendo espalhado dessa forma. E por incrível que pareça, a gente não tem, aqui a gente está com uma igreja local, e outros irmãos se reúnem também em algumas igrejas locais, mas não tem um chefe diferente
de Cristo. O Senhor foi Cristo, a gente está se baseando aqui nas palavras dele. Interessante. E ele, esse reino que já está de alguma forma sendo, né, de uma forma presente na nossa geração, nas gerações iniciais ali, dos apóstolos, dos outros seguidores, e com o tempo também, até hoje, e virão outras gerações, talvez, e vão também absorver isso, sabendo que Jesus é o rei, que ele é o grande Senhor. Então, crendo nisso, ele vai habitar, e o ensino vem por meio do Espírito de Deus, né? Para entender a palavra dele. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que ele vai falar do que é dele, que é de Jesus, né? Vai glorificar o Senhor Jesus. Então as palavras dele são a base desse reinado. A lei dele está aí claramente baseada no que ele falou, no que ele disse, no que ele fez. Foi passado pelos apóstolos e foi registrado pelos escritores, quer sejam apóstolos ou quer sejam aqueles próximos aos apóstolos, e temos aqui a palavra escrita, e que serve como nosso guia, e a obediência a ela é que vai realmente demonstrar o verdadeiro amor daquele que crê, aquele que diz que crê, né? Pela obediência à palavra. Pela obediência à palavra. Se é desobediente à palavra, então é uma evidência de que realmente não ama a Deus, e que de fato não faz parte desse reino. Então olha só como é a coisa. A palavra ela é totalmente identificada com o próprio Cristo, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele diz, eu sou a verdade. Ela é totalmente identificada com Cristo. E a obediência